Oi gente, o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, está no ar trazendo a outra informação. Hoje é dia 2 de outubro. Vem com a gente, com o jornalismo livre e que resiste. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Dia 28 de setembro, Dia Latino-Americano pela Legalização do Aborto. No quadro Fala Pra Maiara de hoje, a pressão da polícia contra a população negra. Servidores de São Miguel do Oeste se mantêm em estado de greve. Tiraram nossa insalubridade, fazendo um laudo assim que nós não concordamos, nós repugnamos esse laudo. No Culturaria de hoje, crianças indígenas fazem apresentação para o Vida em Resistência. E ainda, o lançamento do livro sobre o golpe da reforma agrária em Santa Catarina. Censura ao portal Desacato por vereadores de São Miguel do Oeste. Veja a nossa opinião. O destino da população de rua de Florianópolis e a evolução desse debate. O destino dos moradores de rua de Florianópolis, depois da tentativa de retirar o centro pop da cidade, precisa ser acompanhado. O vereador Marcos José de Abreu, Marquito, nos atualiza sobre a evolução desse debate. Confira na matéria de Raul Fittipaldi. Nós vivemos um período super sensível no momento em que a Prefeitura anunciou o fechamento do Centro Pop. Nesse momento, as organizações da sociedade civil, o movimento da população em situação de rua, os movimentos que apoiam a população em situação de rua, Padre Wilson, alguns mandatos como o nosso, o vereador Lino, Leila, Fran, estiveram acompanhando esse debate e conseguiram intervir no momento exato, que foi qual momento? Conseguiram ocupar a sala do prefeito no momento que ele transferia a responsabilidade da prefeitura para o João Batista. O Jean Loureiro saiu para uma viagem e transferiu a administração para o João Batista. Naquele momento, de forma estratégica, foi combinado de ocupar essa sala e a partir dali o prefeito que estava interino, João Batista, acolheu essa demanda e fez com que o Centro Pop não fechou. Mas a grande força foi da mobilização social. E a partir do momento que não fechou, se criou um espaço de debate. O espaço de debate foi o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua de Florianópolis, que é um comitê instituído por lei, é um comitê que já acontece há muitos anos e que agora tem essa responsabilidade de acompanhar o desdobramento do Centro Pop. Hoje ele funciona como estava funcionando, não tem nenhuma movimentação de reforma, não tem nenhuma movimentação de ser transferido para outro local, mas esse comitê tem sim a responsabilidade de poder agora dar continuidade a o que vai acontecer do Centro Pop. Vereadores de São Miguel do Oeste foram reincidentes na agressão ao portal Desacato. Conheça a resposta da diretora-geral do veículo, Thali Feldglaser. 2 vereadores de São Miguel do Oeste agrediram novamente o portal Desacato com expressões demonstrativas da falta de informação, o preconceito e o autoritarismo que revelam contra o veículo. É preciso que os legisladores que proferiram essa série de agressões verbais na sessão do dia 19 de setembro de 2017 compreendam melhor o que é democracia. Os agressores ocupam esse espaço legislativo porque uma parcela da população, em livre exercício democrático, os elegeu. Esse exercício exige visibilidade para todas as expressões democráticas, não só para as posições favoráveis às instituições públicas. A informação que dela resulta não está atrelada a grupos ou movimentos. No entanto, a linha que orienta nosso veículo é colocar o foco nos mais fracos, as maiorias ostensivas da sociedade, nas suas obras e nas suas reclamações. Não pode haver desconforto porque Desacato mostra o que outros veículos nunca mostraram naquela região. O que apresentamos também é valioso. Se trata de manifestação de centenas e milhares de migueloestinos a partir das suas realidades cotidianas. Alegrias e tristezas, culturas e lutas. Isso é um exercício democrático salutar para a convivência social. Desacato não vai sair de São Miguel do Oeste como sugerem os vereadores. Ao contrário, desde 2014 tentamos servir mais e melhor aquela comunidade.
Hoje em dia, a tecnologia nos permite colocar São Miguel do Oeste no mundo e o mundo em São Miguel do Oeste. É hora de tolerância e respeito à democracia. O dia 28 de setembro foi escolhido como dia de luta pela descriminalização do aborto na América Latina e também no Caribe. Neste ano, em Florianópolis, foi debatido sobre a importância da descriminalização e a legalização do aborto pela autonomia e vida das mulheres. Esse gesto aqui não é de dor, mas é pra gente lembrar mesmo que as mulheres que estão morrendo vítima do aborto clandestino são na sua maioria pobre e em sua maioria mulheres negras. A escravidão, será que acabou? Racismo em Floripa, será que tem? Porque se a gente luta por uma revolução real, não é a manutenção do patriarcado, não é a manutenção do sistema capitalista. É importante falar sobre aborto, porque enquanto a gente continua a não discutir sobre isso, mulheres e pessoas com útero estão morrendo. Por que a gente fala pessoas com útero, né? Porque homens trans, pessoas trans com útero também abortam. Também passam por esse procedimento. E quando a gente fala que é uma questão de saúde pública, é uma responsabilidade de todo mundo, não só as pessoas que passam por esse procedimento. É uma questão que a própria área da saúde deve se voltar a acolher essas pessoas e não a punir novamente. Cê tá ligado? O pai sempre foge e nunca é cobrado. E a mulher fica sempre na situação. Se for pobre mesmo, nunca vai ter condição. Falar sobre aborto é falar sobre uma questão, primeiro, de direitos do corpo, o direito ao próprio corpo. Segundo, é uma questão de saúde da mulher, é uma questão de proteção à saúde das mulheres. E terceiro, é uma questão de cidadania, de justiça social, direitos humanos e de democracia. Não é possível que nós tenhamos ainda a criminalização do aborto. Em torno de 200 mil mulheres por ano morrem no Brasil por consequências de abortos clandestinos, abortos mal feitos. Na realidade, o discurso hoje, mesmo político que se usa, é baseado no fundamentalismo religioso, onde realmente é aquela velha história que a mulher ela não tem direitos. Ainda continuamos com o patriarcalismo muito forte, onde a mulher ela é um objeto, ela pertence ao homem. No meu direito eu não vou abdicar, o respeito é a ordem pra não me domesticar. As mulheres que não têm acesso a um aborto seguro numa boa clínica, que são as que têm menos dinheiro, fazem um aborto mais perigoso e estão morrendo todos os dias por causa dessa legislação atrasada que criminaliza um procedimento médico que tem que ser seguro, humanizado e feito com tanto amor como se fosse feito um parto, porque também lida com vidas, né? Falar sobre legalização do aborto é sim um assunto de valorização à vida, isso é ser pró-vida. Naturalmente, certamente, cê não sente a dor que eu sinto pela Cláudia que foi arrastada por Luana Barbosa que morreu espancada na mão de um porco assassino que não aceita sapatão preta, que exala resistência, pronta pra treta. No Fala Pra Maiara de hoje, a gente pergunta: você acha que a população negra sofre mais violência por parte da polícia do que a população branca? Confere aí. Quer responder uma pergunta pra gente? Fala Pra Maiara. Você acha que a população negra sofre mais opressão por parte da polícia do que a população branca? Com certeza. Você acha que essa violência se dá por quê? Talvez pela cor, por ser menos favorável que os brancos. Não gostam de preto, né, na verdade. Eu acho isso, né? Eles veem até mulher preta passando, eles já acham até que é bandida. Uma vez eu estava no ônibus, indo para Canasvieiras, e a polícia parou o ônibus e pediu para todos os homens descerem. E só os que eram negros ou morenos que foram revistados, por exemplo, assim, eles nem mexeram na minha mochila. Você acha que tem alguma forma de combater isso? Teria. Tratar todos iguais? Educação. Educação, em primeiro lugar. Tem que não haver discriminação, né, entre raças e povo, né? Somos todos iguais. Eu acho que primeiro de tudo é educação, né? Eu acho que o negro ele tem que se colocar na posição que qualquer branco, ele tem que estudar, ele tem que ir em busca, ele tem que se colocar na sociedade. Preto aqui não tem vez não. Você gosta de ser preta? Eu também, eu amo minha cor. Me troco por nada. Sai pra lá, neguinho. Neguinho é o cacete. Eu sou pretinha, minha filha, preta, né? Neguinha. Que neguinha quer dizer o quê? A população negra, como um todo, ela é o alvo principal do modelo repressivo brasileiro.
Quer dizer, ele vem desde a escravidão, passou por movimentos, por exemplo, como a Revolta da Chibata, que embora os negros já fossem livres, mas ainda eram chibatados na Marinha, e para isso geraram uma revolta, e continua até hoje com os dados que não deixam dúvida nenhuma, seja do IPEA, do IBGE, ou inclusive os dados da segurança pública, de que a mortalidade ela atinge maior população negra, seja qualquer gênero, e sobretudo a população jovem negra. Há um genocídio do negro no Brasil. No Culturaria de hoje, você confere ainda a dança e o canto das crianças indígenas no Rio Grande do Sul. Temos ainda o lançamento do livro sobre o golpe na reforma agrária em Santa Catarina. É daqui a pouquinho. A gente volta já. Voltamos já com o JTT. Estamos de volta com o JTT. Desde o dia 5 de setembro, os servidores públicos municipais de São Miguel do Oeste estão em estado de greve. As conversas seguem lentas com os líderes do governo. Uma moção foi apresentada na Câmara de Vereadores em solidariedade à categoria. Os servidores municipais de São Miguel do Oeste continuam em estado de greve, tá? Isso foi uma deliberação em assembleia, então nós já viemos com todo o mês de estado de greve aqui em São Miguel do Oeste. Nós tivemos então a primeira conversa com a administração municipal semana passada, com a comissão escolhida na Assembleia, e durante esta audiência com a administração, com o prefeito Wilson Trevisan, então foi acordado que nós faríamos duas comissões menores para a gente dividir então os nossos assuntos a serem negociados. A intenção da administração, ontem inclusive ele já anunciou numa fala dele na rádio, que ele tem interesse em trazer a database dos servidores para janeiro, né? A nossa database é em março. A gente só quer esclarecer que essa decisão então não é da administração municipal, mas sim dos servidores públicos, e isso só vai ser decidido e acatado se os servidores assim acharem por bem em assembleia. Nós não tivemos nenhum avanço assim nesse sentido, a não ser as comissões. Segunda-feira agora passada, nessa semana, nós tivemos em contato com a Câmara de Vereadores, um diálogo com os vereadores de São Miguel do Oeste, pedindo apoio a eles, né? A vereadora Maria Tereza Capra então fez uma moção, né, de apoio ao estado de greve dos servidores. O estado de greve é uma demonstração, é um desejo de todos os servidores e não de uma minoria. Estão prestigiando a sessão, estão acompanhando e lutando para que nós tenhamos aqui no município uma administração municipal de governo que realmente ouça os servidores e faça a sua parte em relação à gestão pública, mas sem prejudicar e sem retirar nenhum direito, ou qualquer direito do servidor. Esse ano a gente teve muitas perdas, a começar por janeiro, fevereiro, março, abril, e agosto foi a gota d'água. Tiraram nossa insalubridade, fazendo um laudo assim que nós não concordamos, nós repugnamos esse laudo da forma que foi feito, porque os técnicos não nos procuraram alguns funcionários só que nem tem a ver com a nossa categoria, com a nossa área de trabalho, e simplesmente fizeram um laudo e mandaram para a prefeitura, e a prefeitura acatou e já descontou sem aviso prévio, descontou R$ 173 mais ou menos da nossa folha, da minha categoria, que são os agentes de saúde. Aí temos os agentes das epidemias, que também foram descontados assim, sem aviso prévio, e sem contar com todas as outras perdas que eles pretendem com a reforma administrativa, enfim, né? E também com a falta de respeito que a administração vem nos tratando, demonstrando, nos tratando. No Culturaria de hoje, crianças indígenas da comunidade Novo Xingu, no Rio Grande do Sul, fazem a apresentação para o programa Vida e Resistência. E ainda mostramos o lançamento do livro sobre o golpe na reforma agrária em Santa Catarina. Olha só. Cadê
Candestintawi, candestintawi, tupeto yati, imbrege, munayone, candestintawi, candestintawi, tupeto yati. Então essa aqui é a nossa escolinha simples. E as crianças e a nossa escola já está reconhecida pelo Estado. Agora, nesse momento, nós estamos com 12 alunos e trabalhando com séries multisseriadas. A educação aqui na comunidade, nós trabalhamos mais baseado na cultura. Trabalhando mais trabalhando a linguagem, a escrita, o artesanato. É uma maneira de nós estar preservando a cultura. Eu quero a minha terra demarcada, porque sem a terra não podemos viver. Sem a terra e a água, da mata também, né? Esses três são as coisas mais importantes para nós. O que provocou a minha pesquisa foi a minha militância no terreno ecológico, para nós defendermos uma vasta área lá no sul da ilha. Então eu iniciei uma investigação dominial sobre aquele território, né? Como é que uma empresa consegue amealhar 1,5 milhão de metros quadrados dentro da ilha de Santa Catarina? Quando fui constatar que a maior parte dessas glebas entregues aqui na ilha de Santa Catarina não foi entregue a pescadores ou lavradores. Foi entregue a advogados, médicos, empresários, inclusive, gente do setor imobiliário, enfim. Ou seja, houve aí já uma primeira fraude à proposta da reforma agrária, que jamais poderia ser entregue uma terra dessas, mesmo que devoluta, a um advogado, a um militar. A segunda fraude foi o seguinte, que a constatação é que, em se tratando da ilha de Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina jamais poderia ter entregado 1 metro quadrado, porque a ilha era de domínio da União, constitucionalmente. Isso é da época da ditadura. Até vou fazer uma menção à Comissão Nacional da Verdade, que ela investigou os crimes de direitos humanos, mas ela deixou de investigar os crimes patrimoniais. Tá? Que também se deram na época sobre as estatais, que hoje está aí evidenciadas, saqueadas e coisa e tal. Na época isso já acontecia, com certeza. O JTT vai ficando por aqui agradecendo a sua companhia. Participe deste programa. Envie e-mail para jtt@desacato.info. Nos siga nas redes sociais e compartilhe jornalismo independente. A gente volta na semana que vem. Até logo!